meu tudo e eu nada sou. Ó Cordeiro, Filho de Deus, Príncipe da paz, Santíssimo. Bem carioca, né? Que nós temos, né? Juiz de Fora. Nós vamos rezar por ele agora, neste momento, né? Assim como fizemos pelo Zé Carlos, pela Helenice, pelo Bruno, vocês fizeram por mim. Agora nós vamos rezar pelo Zé Carlos, vamos pedir a graça, desculpa, do Alexandre, né? Nós vamos pedir a graça agora de uma bênção muito especial sobre a vida dele. Olha, eu vou dizer uma coisa. Deus tem falado tanto por meio daqueles que estão conduzindo, pregando, e das palavras confirmadas, que eu não tenho dúvida que é Ele quem está conduzindo tudo. Não é possível que na última pregação não vai ser assim. Então vamos pedir, vamos clamar que o Senhor possa agora selar com essa pregação, com a força do seu Espírito Santo, com a unção espiritual. Que o Senhor possa colocar agora, como naquela oração de ontem à noite, aquela tenaz com aquela brasa ardente na boca desse irmão, na língua desse irmão, para que ele possa de fato ser profundamente capacitado, ungido, usado como um instrumento, como um servo fiel, para poder trazer-nos esta palavra que haverá de ser um selo para nós neste nosso encontro. Senhor, nós te pedimos, fala mais de uma vez no meio de nós e usa esse teu servo. Nós glorificamos, Senhor, te glorificamos pela vida desse nosso irmão, por toda a sua família, pelo seu chamado, e cremos que pela intercessão do bem-aventurado coração imaculado de Maria, ele possa ser revestido da força do alto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pode se assentar neste momento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é uma alegria imensa estar com vocês, né, reunido com essas 4 dioceses. Realmente é um projeto de Deus, inspirado no coração do Conselho Estadual, do nosso coordenador Mário Lúcio. Essa data para hoje é uma data que vai trazer para nós muitos benefícios aos nossos grupos de oração, aonde eu tenho absoluta convicção e certeza de que ao sairmos daqui, um novo Pentecostes já está acontecendo no seu grupo de oração. Amém? Não vai acontecer, mas já está acontecendo. Eu tenho essa convicção. Eu não tive a oportunidade de me apresentar, né? Porque eu até falava com o Daniel. Nós estávamos naquele momento de oração. Eu falei, eu não me apresentei para não quebrar o clima da oração. Como os irmãos disseram, eu me chamo Alexandre. Eu hoje tenho essa responsabilidade, que para mim é uma graça de Deus, de coordenar a Diocese de Juiz de Fora. 92 grupos de oração. Eu sou do grupo de oração Monte Tabor, na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Sou casado. A minha esposa se chama Dejane, ela é coordenadora do Ministério de Formação lá na Diocese. Nós ainda não temos filhos, porque eu tenho 1% de chance de dar filhos à minha esposa. Mas ao longo da minha história, da nossa história juntos, nós vai fazer 24 anos que nós estamos juntos. Quando nós entramos para a renovação, Deus tem falado profeticamente a nós, a mim, a ela e a alguns irmãos, que o Moisés, ou talvez a Maria Luísa, virá. 1% com a fé que eu tenho para Deus é 1000. Glória a Deus. E eu sei que Deus pode fazer a hora que Ele quiser. E se Ele não fizer, eu não ficarei frustrado por isso, nem a minha esposa. O mais importante é agradar ao Senhor. Amém? O tema que me foi passado para partilhar aqui, para nós fazermos essa partilha,
é grupo de oração em saída. Fala comigo assim. Ufa. E eu quero convidar você a tomar comigo a palavra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 32. Grupo de oração em Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela começa dizendo para nós assim, 4:32, Atos 4:32. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram as suas coisas que possuíam, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em algumas traduções vai estar dizendo, com grande desassombro, está assim na sua Bíblia aí? Em algumas, como que está aí? Com grande coragem davam testemunho da ressurreição do Senhor. Irmãos, pegando esse texto para trabalharmos esta palavra, para trabalhar esse tema, grupo de oração e saída, aqui nós começamos a observar que a comunidade dos fiéis, ela era uma comunidade unida, uma comunidade que permanecia em uma grande unidade. Eles viviam aquilo que a renovação carismática, na ação do Espírito, propõe para nós: o batismo do Espírito a ser promovido no grupo de oração, a prática dos carismas e a vida fraterna. Essa comunidade, ela tinha isso. Aqui os cristãos dessa época, eles tinham essa essência, eles estavam nessa essência. E aí eu quero aqui levar ao conhecimento de cada um de nós e separar esta pregação em duas partes, para nós entendermos um contexto grandioso daquilo que é o grupo de oração nos tempos atuais de agora. A renovação carismática, ela nasce em 1967 por um sopro do Espírito Santo, amém? Uma graça para a igreja. E aí, irmãos, nós precisamos compreender que a renovação carismática, o movimento do qual nós fazemos parte, o fundador desse movimento é o próprio Espírito, que fez com que, a partir daquele nascimento da renovação, daquele sopro que foi dado em Duquesne, a renovação começou a se estruturar, ela começou a ter uma estrutura, e a partir desta estrutura foi se formando as primeiras experiências de oração, os primeiros seminários de vida. O que eu quero dizer com isso? Que a renovação carismática, nós temos um pilar importante, que foi todo ele modelado pelo Espírito Santo, que foi trabalhado ao longo dos tempos pelo Espírito Santo, com todas as formações que nós temos, com tudo aquilo que nós vivenciamos, principalmente das formações que nós somos chamados a fazer, amém? Porque tudo isso foi montado, discernido ao longo do tempo, para que a renovação se formasse em uma grande estrutura material, física, mas muito mais espiritual, amém? Então presta atenção no que eu vou dizer. Há uma grande diferença da renovação carismática para uma comunidade
comunidade de vida. Vamos aqui simplificar. Uma comunidade de vida, Deus sopra no coração do coordenador o carisma, amém? E o coordenador faz com que os filhos da comunidade, que vão entrando em processo de discernimento, eles sejam formados no carisma. E com a renovação, nós somos chamados a todo um processo formativo que já está estruturado, já está arquitetado para que nós possamos de fato exercer aquele aprendizado e fazer uma boa evangelização. É assim ou não? Então, como movimento, nós estamos muito bem estruturados para podermos evangelizar, para podermos de fato fazer a vontade de Deus naquilo que Deus deseja. Ou não? Estamos ou não? Sim. E aí, irmãos, nós precisamos compreender que nós estamos num tempo em que evangelizar não é mais com tanta facilidade. Nunca foi com tanta facilidade. Mas se nós começarmos a fazer uma grande reflexão dos tempos, do tempo atual e do tempo que ainda vai chegar, está se tornando difícil de falar de Jesus Cristo. Está se tornando um pouco difícil das pessoas aderirem à palavra de Deus. Há uma linguagem diferente, há uma linguagem distorcida para todos os lados, aonde em muitas pessoas, até dentro da nossa família, da paróquia onde está estabelecido seu grupo de oração, há um grande combate para se evangelizar. Irmãos, em cima disso nós precisamos compreender que como grupo de oração, a nossa visão precisa ser ampliada para sermos um grupo de oração em saída. Já temos um modelo, já temos uma estrutura, amém? O grupo de oração, ele acontece num determinado lugar, que é uma paróquia, amém? Numa comunidade da paróquia, amém? Mas entenda uma coisa: no lugar onde está estabelecido o seu grupo de oração, o nosso grupo de oração, é um campo de missão que precisa ser desbravado, que precisa ser enfrentado, não com forças humanas, mas no poder de Deus, como está na palavra. Um dia Jesus estava com os discípulos e Jesus disse a eles, Jesus dizendo aos discípulos, e Ele vos lembrará todas as coisas. Nós já temos uma grande estrutura, a formação. Agora, nos tempos atuais, nós precisamos ir além, olhar o horizonte, e em uma grande escuta, como o Zé Carlos nos falava aqui, aprender a escutar o Senhor, no núcleo de serviço com os irmãos, pedindo a Deus a direção. Nós precisamos sair. Eu tenho uma experiência, às vezes, em alguns lugares da diocese, em que as pessoas falam comigo assim: meu grupo de oração está com poucas pessoas, quase ninguém vem. É preciso fazer uma escuta de Deus ou não? É preciso fazer um discernimento claro, purificado, sim ou não? É preciso identificar, e ali nessa identificação, eu costumo dizer isso na diocese, enumerar quais as situações, os sintomas que estão aparecendo no seu grupo de oração e que as pessoas se afastaram,
e começar, junto com o Espírito Santo, junto com a graça de Deus, a resolver problema por problema, e começar a fazer uma escuta de Deus, de como nós vamos de novo alcançar aquelas pessoas. Vou contar, todas as minhas pregações são em cima de testemunhos autênticos, amém? Amém, irmãos? Então vamos lá. Um dia me chamaram para ir no núcleo do grupo de oração lá na Indonésia. Aí eu fui, mas lá na diocese. E quando eu cheguei, a pessoa falou comigo assim, me chamaram para participar do núcleo, rezar com eles, para fazer um pastoreio com eles e tal. Eu fui. E aí, chegando lá, eu fui rezar com os irmãos. Cheguei, o núcleo tinha umas 8 pessoas. E aí a irmãzinha ali do grupo de oração falou comigo assim: Alexandre, eu falei com ela, mas por que vocês estão, qual a dificuldade de vocês, o que vocês estão passando, o que está acontecendo? Ela falou assim: olha, a gente chamou você aqui, porque você, como ministeriado por libertação, a gente queria que você fizesse uma oração para o povo voltar para o nosso grupo de oração. Eu falei: meu Deus do céu. Falei, Jesus amado. Falei: irmã, não é assim. E ali eu fui conversando com eles, mostrando para eles os pontos em que talvez tinham acontecido as falhas, né? Eu me lembro que em uma das falas eu disse para eles assim: quando vocês encontram com as pessoas na rua, vocês chegam perto delas, conversam com elas: nós estamos sentindo falta de você no grupo de oração. Não, nós não fazemos. Quando as pessoas foram desaparecendo do grupo de oração, não iam mais, vocês ligaram para essas pessoas, falaram com elas: nós estamos rezando por você, você está sumido, a gente está com saudade de você, Jesus está te esperando. Não, nós não fizemos. E aí, passado algum tempo, depois daquele pastoreio, esses irmãos entenderam aquele pastoreio, começaram realmente a ouvir o Senhor, fizeram um bom discernimento, fizeram boas partilhas, se fecharam em oração. E hoje você chega lá, você vê o grupo de oração aproximadamente com 80 pessoas. Irmãos, é um tempo para nós começarmos a compreender que nós precisamos, na nossa reunião de núcleo, pedir a Deus o discernimento claro de como vamos alcançar as almas que Deus deseja. Porque nós estamos em um campo de missão, e o campo de missão na paróquia, na comunidade aonde nós estamos, há pessoas que estão precisando de nós. O Papa Francisco, quando ele, numa viagem feita à Colômbia, e eu quero fazer a partilha dessa pregação em cima da fala do Papa Francisco. Ele coloca contextos importantíssimos. Se nós formos realmente discernir, meditar, pensar, nós vamos descobrir grandes riquezas que vão fazer uma diferença na nossa evangelização. Mas presta atenção, irmãos. O grupo de oração já tem a sua estrutura, a sua reunião de oração, amém? E não pode mudar. Nós temos no Ministério para as Famílias a consagração dos lares. Quem aqui já chegou a fazer no seu grupo de oração? A consagração dos lares. Isso, algumas pessoas já fizeram. Ela acontece de que forma? Se faz o sorteio naquele dia da reunião de oração, né? E o núcleo elabora ali 3, ou talvez todo o núcleo, faz uma visita àquela família. É um ponto importantíssimo para a evangelização fora do grupo de oração. Começarmos a ampliar a nossa visão para podermos de fato
visitar a casa dos irmãos. E aí você já parou para pensar em cima disso, o que Deus pode proporcionar na casa dessas pessoas? A partir de uma visita, a partir de uma ida. O Papa Francisco, ele vai dizer assim, ele disse assim quando ele foi fazer a sua viagem missionária: prefiro uma igreja acidentada e ferida, enlamada, cheia de lama, por ter saído pelas estradas. Uma igreja enferma pelo fechamento, a comodidade de agarrar as suas próprias seguranças. Mas não quero uma igreja precipitada. Por que o Papa está dizendo uma igreja acidentada? Porque, irmãos, evangelizar, sair pelo caminho não é fácil. Se nós formos estudar Atos dos Apóstolos, nós vamos ver uma igreja em saída, mas uma igreja perseguida, uma igreja injuriada, uma igreja que foi colocado, os cabeças da igreja, exceto João, foram todos eles mortos. Mas essa fala do Papa para nós, uma igreja acidentada, é porque nós, renovação carismática, uma vez que nós saímos, uma vez que nós vamos à missão, acidentados ou não, nós sabemos aonde colocamos a nossa confiança e sabemos aonde podemos reconstruir a nossa vida. Sabemos aonde podemos reconstruir, acidentados ou não, no grupo de oração, no convívio com os irmãos, no núcleo, é verdade ou não? Ali vamos reconstruir. Irmãos, quando o Papa está dizendo isso, a igreja acidentada, porque quanto mais nós passamos perseguição na missão, quanto mais nós vamos sendo provados numa fidelidade, como grupos de oração em saída, que vão ousadamente aos lugares para pregar, mas não ir de qualquer forma, ir com discernimento, com sabedoria, com uma evangelização estruturada, organizada. A renovação tem isso, a renovação nos direciona para isso. Como eu disse, o Ministério para as Famílias eles fazem isso organizadamente. Os irmãos que estão aí sabem do que eu estou falando. Os que levantaram a mão que já fazem. Porque, meus irmãos, se você for perceber bem, presta atenção, nós estamos vivendo um combate espiritual, e esse combate espiritual me preocupa muito. Porque nós estamos servindo a Deus, nós queremos fazer a graça acontecer, nós queremos que o Espírito Santo batize as pessoas, que Jesus batize as pessoas no Espírito, mas quanto a nós servos, nós estamos dispersos do grande combate que se trava diante de nós, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Nós não temos noção do quanto é perigoso o que fazemos, quando não estamos com discernimento, quando não estamos vivendo de fato a prática dos carismas. Eu tenho dado algumas orientações lá na diocese, da seguinte forma: Lucas, eu vou no núcleo e eu pergunto para os irmãos assim: aqui no núcleo vocês têm rezado pelo campo de missão do qual vocês estão estabelecidos? Aí alguns irmãos falam: não, a gente não reza. Nós perdemos a noção da fé expectante. A fé expectante é você estar unido com os seus irmãos lá,
no núcleo. Eu vou falar só um ponto dela. E nós estendemos os braços sobre o campo de missão e começarmos a profetizar sobre aquele lugar, e começar a orar naquele lugar, e começarmos a orar pelas famílias daquele bairro onde está o grupo de oração, e começar a pedir ao Senhor estratégias para nós alcançarmos aquelas pessoas. Aí algumas pessoas eles começaram a exercer isso. Eles começaram a partilhar comigo os resultados das suas saídas, das suas visitas e da oração feita. O Papa, ele vai continuar dizendo: uma igreja ferida. O carismático com um discernimento claro, com uma vida íntima a Jesus, ele ferido, ele sabe aonde buscar a sua cura. Sabe ou não? E aonde é a nossa cura? Porque na estrada nós vamos passar por muitas dificuldades, irmãos. Vai haver confronto de valores. Vai haver confrontos de doutrina, amém? Sim ou não? Sim. Vai haver perseguições. Compartilhar com os irmãos ali. Daniel, né, Daniel? Vou contar aqui, tá, Daniel? Lá no meu bairro tem uma lanchonete só de evangélico. Tem uma televisão lá, eles assistem Valdomiro o dia inteiro. E o pessoal me conhece, sabe a minha vida, a minha história de drogas. Muitos deles me viram. E um dia eu cheguei, saí da missa, fui para comer um lanche. Eu só faço lanche lá. Chegando lá, o Adriano, ele olhou para mim e falou: ei, irmão, tudo bom? Eu falei: tudo bem, irmão. E aí nós começamos a conversar. Ele falou assim: irmão, tem algumas coisas da igreja católica que eu não entendo, você poderia me explicar? Eu falei: é claro, irmão. Você tem uma Bíblia aí? Nem peguei a minha. Eu falei: você tem uma Bíblia aí? Eu falei: tem. Então, o que você quer saber? Me fala o que você quer saber e eu tento explicar. Se eu não souber, depois eu busco a resposta e trago para você. E ele começou a fazer várias perguntas sobre imagem e tal, foi fazendo as perguntas. E de acordo com que ele ia fazendo as perguntas, eu ia trazendo o contexto histórico daquilo que estava na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, mostrando para ele uma outra visão, para que ele entendesse a respeito de imagem, etc e tal. Eu vou resumir rápido. Só que nessa conversa foi chegando um, foi chegando outro, foi chegando outro, foi chegando outro, foi chegando outro e foi chegando outro. 8. E os 8 me conhecem. E ali, ele falou: olha, nós estamos fazendo uma partilha aqui. Eles começaram a fazer perguntas e eu fui ali desmembrando com eles e tal, conversando com eles e tal. Resumindo, o meu telefone toca, minha esposa pegou, estava voltando, a minha esposa falou assim: amor, você está onde? Eu falei: estou aqui na loja da Beth com os irmãos evangélicos partilhando a palavra de Deus, vem para cá. Como se diz assim: eu estou precisando de reforço. Vem que o negócio está pegando. Aí ela chegou, entrou no assunto também, nós conversando. No final de toda a história, 3 irmãos viraram para mim e falaram assim: irmão Alexandre, não tem como não reconhecer que Deus anda com você. Mas lá na nossa igreja eles ensinam tudo o contrário a respeito de vocês. Eu falei: é mesmo, irmão? É, mas a verdade da minha igreja é essa. Aí eu tive a ousadia de falar com eles: se o seu pastor falar diferente disso, leva ele lá em casa, que nós batemos um papo. A partir desse dia até hoje, sexta-feira eu estive lá. Toda vez que eles me... ô varão, a paz do Senhor. Ô varão, a paz do Senhor. Ô, a paz do Senhor, irmão. Deus abençoe. Não ter medo, mas conhecer a tua igreja, o movimento que você participa. Posso contar outra que eu te contei? Segura essa aí, gente. Os testemunhos de Jeová bateu lá em casa. Essa foi divertida.
Aí eu falei, vocês não vão voltar aqui nunca mais. Aí chegou, nós queríamos partilhar a palavra e tal. Eu falei, não, tudo bem, vamos entrar. Não, mas entrar a gente não pode. Eu falei, não, se vocês não entrarem, não tem como conversar. Porque vocês trazem a palavra de Deus para mim é importante. Essa casa é uma casa de católicos que tem conhecimento um pouquinho só da palavra de Deus, então eu faço questão que vocês entrem. Quando eles entraram de cara, eles já deram de cara na mesa da minha casa, catecismo da igreja, 2 Bíblias e mais 2 apostilas. Aí eles entraram, eu fui na porta, fechei a porta e coloquei a chave no bolso. Falei, daqui não sai. Eles vão conseguir sair daqui de jeito nenhum, só se pular a janela agora. E aí eu falei, pois não, irmãos, pode começar a falar. E eles começaram. Não, falaram, fiquei quietinho, só ouvindo. Eu só fazia assim. Tá bom, irmão. Agora eu queria que vocês me ouvissem um pouquinho. E aí houve um pequeno conflito sobre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, meu irmão, eu sou muito meio doidinho, as pessoas da minha diocese me conhecem. Aí eu já falava no meu íntimo, vem Espírito Santo, eu preciso evangelizar, vem Espírito Santo. E aí comecei, descascando ali com eles, mas sem agredir, nada disso, nada de agressão verbal, nada disso. Na palavra. No final, 2 senhorzinhos de idade coçou a cabeça. Você sabe que você tem razão. Então, irmãos. Aí, Daniel, me lembro que eu falei com eles. Eu falei, irmãos, não sinta-se ofendido pelo que eu vou falar, mas não pesca mais em aquário. Porque aqui é uma casa católica. Essa casa é consagrada a Nossa Senhora, a Virgem Maria, São Miguel Arcanjo. E aqui nós temos um rei que é Jesus Cristo. Aí falou assim, eu vou trazer uns anciãos lá da igreja para vir conversar com você. Até hoje eles não foram, já tem 3 anos. O grupo de oração e saída precisa estar estruturado na sua parte formativa, de conhecimento. Às vezes a gente se depara que as pessoas pedem um auxílio para o grupo de oração, e o grupo de oração fala, manda para o Ministério de Cura e Libertação. Se chamou o seu grupo de oração para ir numa casa, se chamou o seu grupo de oração para fazer uma visita, para vocês fazerem a visita. Nós estamos tímidos. Cadê o batismo do Espírito? Daquele primeiro dia que você e eu recebemos, e que nós estamos eufóricos para falar de Jesus às pessoas. Cadê o batismo do Espírito com aquelas promessas daquele primeiro dia que você e eu entramos no grupo de oração? E ali, quando aquelas senhorinhas, aquelas pessoas rezaram por nós, Deus deu uma palavra profética para a nossa vida, nós esquecemos das promessas de Deus, nós esquecemos das profecias pessoais que Deus deu para nós, de que nós iríamos ganhar nações, de que nós iríamos ganhar povos. Mas infelizmente, irmãos, nós temos que começar a repensar. Há um combate espiritual, há uma luta travada. E aí olha para cá que eu quero dizer isso claro para você. O demônio trava uma luta contra o seu ministério e contra o seu chamado, para que você não faça a vontade de Deus e faça mais ou menos. Quantas pessoas no Ministério de Oração por Cura e Libertação, 3 horas, 4 horas da manhã, 11 horas da noite, nós fomos atender. E se a gente não vai, olha, eu tenho muitas experiências nesse sentido. Da família falar, Alexandre, está quebrando a casa. Quando eu chegar na porta, tem mais de 15 evangélicos lá. Quem entra? E a família evangélica. Aí o pastor fala assim, eu não vou, enquanto o pessoal estiver aí, eu não entro não. Eu falei, então pode deixar que a gente entra.
Um dia eu conversando com o padre Pedro, o padre da nossa paróquia, eu explicando para ele o check-up da paróquia, como estava acontecendo as coisas. Eu disse para ele: padre, o dia que o senhor estiver viajando, tiver um problema espiritual, e estava acontecendo vários problemas dessa natureza lá na paróquia, como é que vai ser feito? Se o senhor não for lá, o pastor vai. Não tem nada contra o evangelho, gente, eu amo eles, eu sei trabalhar essa questão com os irmãos. Tanto é que eu adquiri respeito, sim. Nós adquirimos respeito, nós partilhamos sobre isso, né, Lucas? Quando eles veem em nós o conhecimento, e veem em nós uma vida de oração, veem em nós essa essência de Deus, eles não tem como questionar. É verdade ou não é? Ai, gente, você já vive essa experiência. E aí o padre nos deu carta branca para entrar nas casas. Sabe por quê? Porque toda vez que nós éramos solicitados, a gente chegava para evangelizar ou para rezar por uma libertação. Gente, os evangélicos são muito espertos nisso. Chama o evangélico para orar ou visitar uma família, aparecem mais de 10. E eu já tive a decepção de chamar irmãos de grupo de oração, ficar só eu e o restante dentro de casa e não querer ir. Então é um tempo onde nós temos que começar a discernir isso lá no nosso núcleo de serviço. A forma de evangelizar, irmãos. A forma de alcançar aquelas famílias. Uma boa estratégia é você usar da ferramenta que está participando da sua reunião de oração, que é as pessoas que estão participando do seu grupo de oração. Ao visitar uma família que participa do seu grupo de oração, você já está sendo um grupo de oração em saída, e Deus vai abrir um horizonte, Deus vai abrir outras portas. Mas muito discernimento de não querer trocar o grupo de oração, deixar o grupo de oração para começar a visitar famílias. É verdade ou não? Igual o Zé Carlos explicava, nos dava esse ensinamento. Deus está falando, calma. Você tem o seu grupo de oração já está estruturado. Para que você possa evangelizar no grupo de oração, promover ali a cultura de PT. Mas Deus está nos chamando aí mais além. O Papa nos convoca. Um dia eu cheguei em casa, beleza, arrebentado. Você imagina chegar arrebentado de cansado. Cheguei cansado, extrapolado, com sono, com fome. E de repente o telefone toca. Alexandre, você está em casa? Estou. Na minha rua, no final da minha rua. Pelo amor de Deus, vem em casa. O meu filho está quebrando a casa toda. E a gente já não sabe mais o que faz. Eu falei, tá bom, vou, irmão. Eu já estava de pijama, gente. Toquei a roupa, botei o chinelinho. Liguei para os irmãos do Ministério de Cura, não consegui falar com ninguém. Eu falei, sozinho eu não posso, como é que eu vou fazer? E Jesus falou no meu coração assim: você não pode, mas dessa vez não tem jeito. Gente, eu vou confessar para vocês aqui uma grande verdade. Eu fui andando na rua, olhando para o céu, borrando de medo. E eu olhava para o céu e falava assim com Jesus: Senhor, quando eu entrar lá, o Senhor esteja lá primeiro que eu. Porque se o Senhor não estiver lá, eles moram no terceiro andar. Você já pensou eu me jogar lá no terceiro andar? E Senhor, eu não vou passar essa vergonha. Eu estou indo com amor. Eu estou indo com dedicação. Não consegui falar com um irmão, mas eu preciso ir. Cheguei, entrei, saudei a casa com a paz do Senhor, os móveis tudo virado. Eu falei, Jesus Cristo. Eu falei, onde está ele? Está lá no quarto. Eu falei, sangue Jesus tem poder. Eu vou entrar no quarto agora. Cheguei na porta do quarto. Nicolas. Ô Nicolas. Oi.
É o Alexandre. Posso conversar com você um pouquinho? Entra. Creio. Espírito Santo, diante de Deus é demais. Deus age em cima da nossa fraqueza, cara. Eu creio nisso. Sentei do lado dele, falei, filho, o que tá... Olha só a forma que eu falei com ele, filho, o que está acontecendo? Ele falou assim, eu não sei. Mas eu estou em casa, de repente, eu estou sentado com a minha família, umas coisas começam a morder no meu pescoço, na minha perna, no meu braço, e eu fico irritado, eu começo a quebrar tudo, porque isso tem que sair da minha vida. Eu não sei mais o que fazer. Aí Deus falou no meu coração, leva ele para a sala. Levei ele para a sala, fiz ele se ajoelhar, e eu orava e ele repetia. Eu orava, ele repetia. Eu orava e ele repetia. Gente, tem 8 anos isso, nunca mais ele quebrou a casa. Glória a Deus. Nunca mais. E toda a família foi evangelizada. Aí, eu como bobo que sou, né? Fui embora para casa e falei assim para Jesus, valeu. Nós temos que fazer a diferença. A igreja convoca a nós a fazermos a diferença. Visitar, ir ao encontro, saber a dificuldade daquelas pessoas, do seu grupo de oração, e vivenciando a dificuldade daquelas pessoas, Deus vai estender que você alcance outras. O Papa está dizendo, eu não quero uma igreja acomodada, eu não desejo uma igreja acomodada, mas uma igreja que saia do seu comodismo, um grupo de oração que saia do seu comodismo. Irmão, olha para cá, o máximo que vai acontecer com você é você ser perseguido, meu querido, e é bom demais. É bom demais. Que isso? É bom demais. Eu explico. Em 6 anos de missão, eu tive 2 acidentes de carro que era para me ter ido a óbito. E todos os 2 acidentes, quando eu orava, Deus me avisou, falando, mostrou em visualização e falou comigo. O primeiro foi assim, eu rezava por uma missão que eu tinha que ir na diocese, e quando eu cheguei no trabalho, abri a Bíblia, fui orar, no canto da parede havia, Lucas, 2 sombras. E eu falei com Jesus, quem são esses, Senhor? E Jesus falou comigo, esses 2 vão tentar te matar ainda essa semana. Aí eu perguntei para Jesus, o Senhor vai deixar? Ai gente, a pior resposta é essa. Jesus ficou quietinho. Fui para a missa no sábado, eu e minha esposa. Fui deixar minha esposa em casa, depois da missa, para seguir para a missão. Quando nós vamos pegar um outro curso, no caminho de casa, um caminhão, para não bater no outro, eu estava passando do lado, o cara perdeu o controle, veio para cima do meu carro, saiu rasgando o meu carro, me jogou para cima do ponto do ônibus, fez eu atropelar um senhor de idade. O senhor de idade bateu a cabeça na coluna do carro, afundou a coluna do carro, e só depois do acidente eu fui ver que a minha mão, depois eu lembrei disso no relato do segundo, que a minha mão fez assim, eu ia bater de frente no poste. Eu e minha esposa saímos daquele acidente sem um arranhão. Quando eu fui visitar o senhor, eu fui para o hospital apavorado, porque eu falei, ele deve estar morto ou deu traumatismo craniano, porque eu nunca vi uma pessoa afundar com o coluna num carro. Quando eu cheguei no hospital, fui direto no médico. Doutor, como é que está o moço lá? Ele está lá sentado, conversando com todo mundo. Eu falei, você está ficando doido? Esse homem afundou a coluna do carro. Não é possível que ele não tenha uma fratura, não é possível que não tenha nada com esse homem, doutor. Vai lá para você ver, não tem nada, já tirei os exames, olhei a chapa, não tem nada. Cheguei lá, o homem sentado na cadeirinha, feliz da vida, conversando com todo mundo, não me pediu dinheiro emprestado. Depois disso,
eu lembrei de uma frase de um amigo franciscano: quanto mais te perseguir, avance. O ano passado, eu indo almoçar na casa de um seminarista, já estou terminando, para a gente entender esse contexto, tenho certeza que Deus está falando ao coração de muitos irmãos. Duas crianças que passavam férias lá na casa da minha sogra, eles vêm para passar férias, e a gente iria levar eles, coincidiu, né? A gente levou o ano passado e iríamos levar de novo. Naquela madrugada, eu dormindo, eu senti um enforcamento no meu pescoço e uma voz dizendo assim: hoje eu mato você, custe o que custar. Ali eu orei, clamei ao Senhor, falei com Jesus. Acordou, minha esposa acordou de manhã, falei: amor, vamos atrasar a viagem 1 hora que eu preciso rezar. Expliquei para ela o que estava acontecendo. Fiquei 40 minutos orando, pedindo a Deus uma direção, uma palavra. Sabe o que Jesus falou comigo? Nada. Colocamos as crianças na cadeirinha e fomos. Eu fui rezando o texto, a minha esposa olhando as apostilas de formação, e eu brincando com as crianças. Acabei de rezar o texto, fui brincando com as crianças. Chegado no trajeto da estrada, eu não estava correndo, não estava com sono, o carro perfeitamente inteiro. Eu perdi a direção do carro, uns 80 mais ou menos, saí da curva, desequilibrei com o carro, caí dentro de um buraco, numa pinabeira. Duas coisas me chamaram a atenção nesse acidente. Primeiro, as crianças não choraram nenhuma vez. A minha esposa, quando eu fui tirar eles de dentro do carro, a minha esposa falou assim: nem em oração eu nunca senti tanta presença de Deus. Terceiro, quando eu perdi o controle do carro, no relapso de segundos, eu vi um anjo de Deus segurando o carro para ele não capotar, porque se o carro capota, nós íamos ao óbito. Quarto, o meu carro deu perda total. E o mais interessante, um dos meninos, quando chegou na família deles, falou assim: mãe, você não sabe o que aconteceu? O carro, ó, para dentro do buraco. Quando a gente obedece à igreja, nós vamos pagar um alto preço, que vai nos levar a cruz e a salvação. Eu e minha esposa nunca deixamos intimidar por nada. Se tiver que morrer na missão, morro na missão. Não tenho trauma, ela não tem trauma, porque nós sabemos que nós poderíamos vir. Uma igreja acidentada sabe aonde busca a reconstrução. Irmãos, eu quero terminar essa pregação dizendo para você: Deus quer mais de nós. Muitos de nós estão dizendo: estou sem tempo. Não tenho tempo, Lucas. Pede a Jesus para administrar o seu tempo, para te ajudar a administrar o seu tempo. Dedique-se a Jesus, seja fiel a Jesus. Talvez você não vai estar em lugares que você não quer estar. Um dia eu fui fazer compras de manhã cedinho, saí. Jesus falou assim: dá seta e vai na casa da irmã tal. Eu falei: que é isso, Jesus? Eu não posso ir lá não. Eu tenho que fazer compra. Olha a ousadia, irmão. Aí pela segunda vez Jesus falou: dá seta e vai na casa da irmã. Eu falei: eu estou ficando louco, cara. Não é possível. Quando chegou perto do lugar que eu tinha que entrar, Jesus falou: dá seta e vai na casa da Soraya. Eu dei seta, não pensei 2 vezes, eu fui. Chegando lá, eu tinha 6 meses que eu não via a irmã. Ela veio com o cabelo em pé, com a caneca de café, com pijama. Ela falou: irmão, o que você está fazendo tão cedo na minha casa? Eu falei: irmã, desculpa, eu não sei o que eu vim fazer aqui, mas Jesus mandou, eu vim. Sentamos, começamos a conversar. E quando ela relatou para mim, ela falou que ela estava com cisto na vagina, teria que fazer uma cirurgia, ia fazer uns exames. Aí eu falei: agora eu sei por que eu vim aqui.
E aí eu falei com ela, olha, Jesus mandou eu vir aqui, eu não sei porquê. Vamos rezar lá na sala. Aí ela ajoelhou do meu lado, eu ajoelhei do lado dela e comecei a rezar com ela, e ela rezando, nós dois rezando. De repente o Espírito Santo falou assim, levanta, põe a mão nela e ora por ela. Eu levantei, coloquei as mãos, comecei a rezar por ela. Aí o Senhor me deu uma visualização de uma toalha na mão dela e no meio da toalha um pontinho preto. E aí Jesus falou comigo assim, fala com ela, que o próximo exame, a médica vai ficar de boca aberta, sem saber o que aconteceu, porque ela não vai precisar de operar. Passado 15 dias, nós estava no trabalho, o telefone toca, ela falou, Alexandre, eu falei, oi Soraya, o que foi, minha filha? Você não sabe o que aconteceu, meu filho? A médica está na minha frente, de boca aberta, que ela não sabe onde está o cisto. Eu termino essa pregação dizendo, aquele que é fiel à igreja, aquele que é fiel aos ensinamentos do Papa, aqueles que são fiel ao movimento Renovação Carismática naquilo que ele tem de estrutura, não passarão vergonha, não serão confundidos, mas Deus quer que a renovação vá mais além ainda. Leva isso. Você precisa ter a visão do campo de eleição que foi confiado a vocês, e Deus vai dar as formas, Deus vai dar os meios de como evangelizar. Mas nunca tenha medo da perseguição. Enfrente ela com discernimento, sabedoria, coragem e confiança em Cristo Jesus. Há muito a se fazer, há muito a se realizar, há muito a se conquistar. Almas para Deus. Vamos ficar de pé. Vamos rezar aqui, rapidinho, rezar e acabar, tá bom? Amém? És meu tudo e eu nada sou, ó Cordeiro, Filho de Deus, Príncipe da paz, Santíssimo.